Olá, queridos! Graça e paz! Vamos lá? Continuar na nossa jornada maravilhosa e hoje nós iremos compartilhar em 1 de Reis 6, Oséias 8 e Marcos 13, do 1 a 13. Queridos, lembra de compartilhar, de dar um like, comentar. É muito importante o teu engajamento. E vamos começar então em 1 de Reis 6. Para entender melhor esse contexto de 1 de Reis 6, a gente vai dar um pequeno passinho atrás no capítulo 5, porque o capítulo 5 vai estar falando da reconstrução do templo e onde vemos que Salomão organizou todas as coisas com antecedência, nada foi por impulsividade, nada foi sem organizar, tudo foi pensado, cada detalhe. Então, o que nós aprendemos? Que uma boa organização, uma boa gestão vai garantir a excelência do trabalho. Salomão vai desenvolver seu trabalho com sabedoria que Deus lhe deu e isso vai fazer toda a diferença. Aqui em 1 de Reis 6, então, diz assim, a construção do templo. Chega um momento muito esperado, o momento da construção. E aqui no versículo 1, a Bíblia vai então nos localizar no ano, no mês que teve início a construção e vai detalhar as dimensões, os materiais usados para a construção, incluindo até mesmo a decoração interior. Aqui no capítulo 37, nós vamos ver o tempo que Salomão demora para a construção do templo. E a palavra diz que ele simplesmente passa essa construção, leva 7 anos para concluir. Ninguém realiza algo relevante sozinho, ninguém realiza algo tão importante só. Ele precisou de muitas pessoas, claro, que foram capacitadas pelo Senhor. Mas Salomão foi aquele que administrou todo o trabalho. Vemos um Deus cumprindo promessas. Agora, a nação poderia adorar em um lugar onde o próprio Deus forneceu cada detalhe da construção, dos materiais, da palavra. É aquilo que o Senhor diz, eu estarei no meio de vocês e vocês serão o meu povo. Vemos aqui no versículo 11, a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo, quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que eu fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas, não abandonarei Israel, o meu povo. Esta foi a promessa de Deus. E a palavra de Deus diz que o alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, no 4º ano, do mês de Bul, o 8º mês do 11º ano. O templo foi terminado com todos os detalhes, de acordo com as suas especificações, e Salomão leva 7 anos para construir. Vamos agora para Oséias 8. E Oséias, no capítulo 8, é um tema bem impactante, porque vai estar falando assim, o castigo de Israel. Nós vemos aqui Oséias, então, ele vai advertir o povo sobre o juízo de Deus, decorrente da impiedade, da idolatria. E nós vemos o profeta como uma trombeta, alertando e falando que o Senhor viria com um confronto. O Senhor viria, é um alerta de algo iminente que estava às portas. E nós podemos nos questionar, como um Deus de amor, ele vai agir de um modo tão drástico com a nação? Veja bem, aqui no versículo 1, na parte B, está dizendo assim, ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor. Porquanto, olha só a resposta, quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A palavra do Senhor vai estar dizendo, o Senhor vai estar falando que vem o juízo e o Senhor vai estar explicando. Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. Israel rejeitou aquilo que é vida, ele rejeitou o seu Criador. E por conta de tudo isso, dessa quebra de aliança, o povo foi se afastando de tudo que o Senhor ensinou e finalmente eles afastaram completamente do próprio Deus, abandonaram a fonte de vida. A nação havia se tornado como as demais nações ao seu redor. No versículo 4, ele vai estar falando assim, eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. A nação, ela passa então a viver de um modo que os preceitos do Senhor, a palavra de Deus, cada um fazia o que achava, escolhendo líderes e escolhendo governantes de acordo com seu próprio coração. Nós vemos aqui no versículo 11, embora Efraim tenha construído muitos altares para a oferta pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. A nação foi tomando tanto caminho e
fazendo algo que o Senhor não tinha mandado fazer. Que mesmo quando fazia os altares, quando eles iam sacrificar, ainda assim eles estavam ofendendo ao Senhor por conta da idolatria. O povo se voltou à adoração de bezerros e outras divindades pagãs. O Senhor vai descrever os motivos também do juízo aqui no versículo 14. Israel esqueceu o seu Criador, construiu palácios. Queridos, todas as vezes que nós esquecemos o nosso Criador, todas as vezes que escolhemos andar pelos nossos próprios caminhos, algo terrível acontece, porque como a própria palavra diz, a fonte de vida, esqueceram aquele que dirigia, que direcionava, aquele que estava cuidando para fazer coisas de acordo com seu próprio coração, e por conta disso veio a ruína. Vamos então agora para Marcos no capítulo 13, e o capítulo 13 vai estar falando agora do final dos tempos. Eu amo como Jesus, ele de uma maneira tão didática, os discípulos mostram para Jesus aqui logo no início, ele vai estar falando das dimensões dos templos, ele vai dizer, olha mestre, que pedras enormes, que construções magníficas, e o Senhor vai dizer, o Senhor Jesus, aproveita então essa palavra, Jesus fala assim, você está vendo essa grande construção? Perguntou Jesus, aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derribadas. Jesus estava falando, o templo vai ser destruído novamente, não vai sobrar nada, mesmo que sejam as pedras enormes, mesmo que essa construção seja tão magnífica, nada vai restar. E aí, queridos, a pergunta foi tão impactante, porque o templo representava a própria presença de Deus. O templo era o coração da nação, era o lugar da adoração. E aí, os discípulos, então, eles vêm perguntar para Jesus em particular. E Jesus diz para ficarem atentos, porque haveria sinais quando essas coisas iriam acontecer. Jesus vai estar falando de desequilíbrios da natureza, que seriam chamados de princípios de dores. Jesus vai dizer que vai haver grandes abalos, terremotos, furacões. E você sabe o que acontece? Muitas pessoas podem dizer, bem, mas esses sinais sempre aconteceram. Terremotos, furacões, tempestades sempre aconteceram. Mas o que podemos considerar? A frequência e a intensidade. Queridos, o que vemos é que quando você ouve uma tragédia que acontece, não dá tempo de assimilar, não dá tempo de digerir e vem outras tragédias maiores ainda. Passamos por uma pandemia e o mundo parou. E foi terrível e causou tantas mortes e foi tanto sofrimento. Mas depois, rapidamente começa as grandes enchentes, os grandes tremores de terra, furacões que se despertam, tudo acontecendo numa intensidade muito grande. E à medida que nós vamos chegando ao fim dos tempos, esses sinais vão ficando mais intensos. Jesus adverte e diz que muitos cristãos também eles seriam perseguidos por defenderem a verdade. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ele vem dizer assim, Jesus disse, cuidado, ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. O Senhor vai nos alertar sobre um tempo de perseguição, sobre um tempo de grande dificuldade. Mas aqui no versículo 26, ele tem uma notícia maravilhosa. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro cantos da terra, dos confins da terra até os confins do céu. E o Senhor manda nos aprender com a lição da figueira, que quando a figueira já começa a brotar, está perto de brotar. Então ele diz, quando esses sinais acontecer, vocês virem essas coisas acontecendo, Cristo está às portas. Que o Senhor os abençoe, te guarde, tenha um dia de vitória, uma noite de vitória, um tempo abençoado. Lembre de compartilhar essa palavra, seja um instrumento de Deus. Amamos você.